Fazer treinos de adaptação, importante ou balela? Vamos lá, meu nome é Lucas Aguiar, sou triatleta amador, sou gestor de 2 estúdios e sou educador físico e vou te contar coisas que ninguém te conta. Então, para começar esse vídeo de hoje, eu vim com uma polêmica para vocês. É importante ou não a gente fazer uma boa adaptação, que seja na parte da musculação ou em qualquer outro esporte? Pois bem, eu vim aqui para falar para vocês o quanto é importante ou não fazer essas adaptações. Para começar, toda adaptação a gente chama, por quê? Porque nós estamos adaptando o corpo ao movimento. Não importa se for os movimentos da musculação, movimentos resistidos, ou os movimentos de algum outro esporte, como a corrida, a bicicleta, a natação, como no meu caso. Então, para deixar tudo bem às claras, o que é importante ou não? Como sendo uma máquina o nosso corpo, a bela máquina que ela é, se nós pegarmos e começarmos a dar estímulos a ela de uma forma muito constante, sem que ela esteja preparada para fazer todo esse movimento, qual que é o risco dela quebrar? Pois bem, o risco ele é altíssimo. Por isso que, na minha opinião, uma bela adaptação com um profissional muito bem qualificado gera no seu corpo aquela base, aquela sustentação para que você consiga executar todas as suas atividades que você escolher com o mínimo de lesão. Então, qual que é o grande erro de muitas pessoas? Muitas pessoas, por exemplo, na corrida, que não fazem uma adaptação, elas acham que é só colocar um tênis e começar a correr. Qual que é o grande erro? Essas pessoas não fazem uma adaptação. Muitas vezes elas iniciam sem mesmo ter um professor, um orientador, um treinador para auxiliar elas. Então, isso faz com que essas pessoas iniciem nessa atividade e não preparem o corpo delas para isso. Consequentemente, essas pessoas começam a ter muitas lesões, começam a sofrer de problemas de joelho, problemas articulares, problemas musculares. Então isso faz com que o nosso trabalho, a nossa adaptação seja de extrema importância. Quando a gente fala aqui de musculação, quando o professor chega com treino de adaptação, muitas vezes os alunos olham aquele treino muito básico, aquele treino que muitas vezes nem dói muito no dia seguinte, dói muito pouco. O aluno fala assim, poxa, que treino chato, eu preciso ficar um período nesse treino e esse treino não está me desenvolvendo. Só que tudo isso que o professor, que o educador físico está fazendo é preparando o seu corpo para que ele tenha um excelente resultado e esteja preparado para receber uma carga muito maior depois. Então, por isso que, na minha opinião, novamente, fazer uma boa adaptação vai fazer com que você evolua muito nos seus treinos futuramente. Por isso que também, quando a gente para pensar sobre a parte adaptativa dos nossos treinos, tanto na parte da musculação quanto na parte também de outras atividades, a gente, como professor, a gente também tem que olhar a individualidade do nosso aluno, ver o que ele precisa, o que ele tem já para nos dar, e com isso a gente avaliar e fazer também a nossa melhor adaptação. Quando a gente fala de uma pessoa sedentária, ela precisa começar a se movimentar. Então a gente precisa trabalhar nessa adaptação muito mais a parte de movimento, muito mais a parte articular, muito mais a parte de mobilidade desse nosso aluno, para que ele, em um futuro bem próximo, tá, gente? Essa adaptação ela dura muito pouco, mas no futuro bem próximo ele consiga evoluir nos treinos de uma forma muito mais constante, de uma forma muito mais crescente do que muitas vezes não ter uma boa adaptação e sofrer lesões no meio do caminho. Isso faz com que o nosso aluno, né, a pessoa que nós estamos treinando, muitas vezes desanime. Então, não sei se você já passou por isso, mas normalmente você estava lá fazendo uma atividade e de repente você dá uma fisgadinha no ombro, uma machucadinha no joelho. Isso faz com que você fique um tempo parado. E esse tempo parado também faz com que a gente desanime de continuar a atividade física, e até a gente pegar essa vontade de novo leva um tempo. Isso faz com que a gente perca um pouquinho desse time, ou senão muitas vezes as pessoas nem retornam a fazer atividade física. Então, concluindo esse vídeo, passando para você que aqui me assiste,
sim, fazer uma boa adaptação vai fazer toda a diferença na sua evolução de treino e também na sua preservação do seu corpo, fazendo com que você tenha uma evolução muito mais linear, uma evolução muito mais enérgica do que muitas vezes começar muito forte e ter muitas paradas no meio do caminho. Então, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo faz sentido para você ou faz sentido para uma outra pessoa que você conhece, compartilha com essa pessoa. Mostra para ela a importância, muitas vezes, de começar devagar, começar numa boa adaptação, ter um excelente profissional te orientando, que isso faz uma total diferença. Manda para essa pessoa e me siga para mais dicas e mais conteúdos desse tipo.